dia, boa tarde, boa noite. Essa é a correção do nono ano, PET 5, semana 1, Matemática. Eu sou o professor TH e irei conduzir essa correção junto de vocês, né? Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para você receber as notificações sobre as nossas atualizações, principalmente as do PET, e claro, destrua o joinha. Beleza? Vamos lá? Bora. Lembrando, né, essa atividade está nas páginas 17 a 20 do PET 5. Questão 1. Agora é com você. Preencha a tabela abaixo, determinando pontos do gráfico da função polinomial do segundo grau definida por y igual a f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Depois preencha as lacunas das afirmativas que seguem. Tudo bem. Então, vamos primeiro calcular. Como é que a gente calcula f de zero? Pega o zero e substitui, né, na função. Zero ao quadrado menos 4 vezes zero mais 3. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 3. Ok? f de 1. Eu vou pegar o 1, substituir 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. Quanto que dá isso? 1 menos 4 menos 3. Mais 3, 0. Ok? f de 2, mesma coisa. Né? Vou pegar o 2, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3, igual a 4 menos 8, menos 4, mais 3, menos 1. Ok? Entendido? f de 3 igual a 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 3, igual a 3 ao quadrado, 9. 9 menos 12 menos 3, mais 3, 0. Vamos lá. f de 4. 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, mais 3. 4 ao quadrado, 16, menos 16, que é 4 vezes 4, 0. Mais 3, 3. Ok? Então tá. Continuando. Né? Achei que eu ia gastar mais espaço, eu gastei menos. Né? Agora vamos pensar aqui. A função f definida por x ao quadrado menos 4x mais 3 possui os coeficientes. Lembrando, função de segundo grau é qual a cara dela? Ax ao quadrado. Tudo bom esse quadrado não. Ao quadrado mais bx mais c. Vamos comparar. Quem que é o a que acompanha o x? Olha, não tem coeficiente. Tem sim, é 1. 1 multiplicado pelo coeficiente é o coeficiente. Né? O B é o menos 4. Não é só o 4, não, tem um sinal de menos. O sinal de menos impacta aqui. Ok? E mais quanto? Mais a letra C, né? O nosso coeficiente C. Né? Então, nossos coeficientes são esses aí. Beleza? Então tá. Como o valor de A é maior que zero, a concavidade da parábola da função é aberta para como? Quando A é maior que zero, ela está feliz, ela está assim. E quando o A é menor do que zero, ela está triste. Lembrando, ela está triste, ela está para baixo. Ela aqui ela tem ponto de mínima, aqui ela tem ponto de máxima. Ela cresce, depois desce. É como se você fosse subir o morro. Aqui você desce, né, lá no vale. Né? A função é aberta para baixo. Próximo. E vértices de coordenadas. Pois é, vamos calcular o vértice. Como é que a gente calcula o vértice? O vértice, temos o ponto x, que é quanto? Menos b sobre 2a. Então, quanto que vale b? Menos 4. Então, é menos 4, que é 4 positivo, dividido por 2. Que vale quanto? Vale 2. E o VY, né? O VY a gente tem que calcular o delta. Primeiro vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4AC.
Então, vai dar quanto? B ao quadrado 16, né? Porque o menos o elevado ao quadrado some. Menos 4 vezes 1 vezes C, que é 12. Então, delta é igual a quanto? 4. O VY, ele é menos delta sobre 4A, ok? Então, o VY é quem? 4 menos 4, beleza? Dividido por quem? Por 4. Então, é menos 1. Então, o nosso vértice em coordenadas o quê? O x é 2 e o y é menos 1, certo? E ele é o ponto de quê? Lembrando, a função está feliz. Então, ela tem ponto de mínimo. Ela tem é um ponto de mínimo. Próximo. Como o valor de C é igual a 3, olha aqui. A parábola intercepta o eixo y exatamente no mesmo lugar, no 3, que é simétrico ao ponto de coordenadas 4 e 3. Aí você fala, como assim? Você tem um gráfico que vai fazer isso aqui. Erro. O gráfico aqui, ele vai fazer, ele vem cá, aqui, ele passa por aqui, aqui é o 3, ok? E ele tem um outro ponto aqui de simetria, que nesse caso ele já deu até o nosso coeficiente, que vai ser o 4 e o 3, ok? Se a gente voltar lá na nossa tabela, lá, o 4, né, o f de 0, né, lá o 3 é o mesmo f de 4. É quanto? 3. Entendeu? Esse aqui é um eixo de simetria. Né? Os zeros aqui também tem a simetria. Vamos lá, em relação ao ponto de máximo e ponto de mínimo. Se você quisesse encontrar, o que você faria? Você pegaria o 3, né, igualaria, né, e acharia os pontos. Né? Não vou fazer isso aqui, mas entendido? Senão o vídeo fica longo. Liliane me contou que vocês não gostam de vídeo longo. E me perdoe pela letra também, né? Minha letra, mas para o vídeo ficar mais rápido, eu preciso escrever mais rápido. Como é o valor do discriminante delta? Opa, discriminante é o delta, conhecido delta. Quanto que é o delta que a gente calculou? 4, que é zero. A equação f(x) então possui duas raízes. Sim, delta maior que zero, duas raízes. Delta igual a zero, duas raízes distintas, diferentes. Aqui nós temos duas raízes iguais. O pessoal costuma falar que é uma raiz igual. São duas, porém são iguais, idênticas. E o delta menor que zero não tem raiz dos números reais. Tem nos imaginários? Tem. Ok? E quanto que vale as nossas raízes? Olha, temos dois jeitos. Vamos lá pegar nossos f's. Olha aqui, o valor de 1 e de 3. Por quê? Porque a função fica zero. Mas se a gente for calcular, né, nós podemos calcular. Como que a gente calcula? Pega o delta, é menos b, x é menos b. Quem que é o nosso b? Nosso b é 4, então é 4 mais ou menos raiz de delta, que é 2 sobre 2. Então, x1 igual a 4 mais 2 sobre 2, 3. x2 é o 4 menos 2 dividido por 2, que é 1. Então, raízes 1 e 3, que são raízes ou zeros da função, cujo gráfico intercepta o x nos pontos coordenados 1 e 0 e 3 e 0. Próximo. Questão 2. Dada a função quadrática definida por f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, preencha a tabela abaixo determinando os pontos para ordenado e construa o gráfico no plano cartesiano. No gráfico, marca os zeros ou raiz da função de caneta vermelho, vértice com caneta preta. Obviamente, coloquei caneta preta de roxo porque o fundo é preto, vocês não enxergam nada. E o ponto do gráfico que intercepta o eixo com caneta azul. Tá. A gente poderia fazer exatamente aquilo, né, que é substituir o menos 1 aqui nessa função, né,
E poderíamos fazer isso aqui indefinidamente, né? Menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes menos 1 mais 5, ok? Só que daria 1 mais 7 mais 5, ok? Daria menos 1, mas para evitar escrever um por um, igual eu fiz na questão anterior, sabe? Para evitar da gente fazer isso, o que que nós vamos fazer? Né? Nós vamos pegar a tabela, né? Nós vamos pegar a tabela, né? E aqui a gente vai escrever. Lembrando, menos 1 ao quadrado, menos 6 menos 1 mais 5. Vai dar 1 mais 6 mais 5 igual a 12. Exatamente o valor que a gente encontrou. Beleza? Então tá. Perfeito. Se eu substituir, cada um vai encontrar isso. Inclusive, eu já deixei aqui em vermelho, que seriam nossas raízes, né? Aqui vai ser o nosso ponto de máximo. E aqui, ponto de azul, vai ser na onde que intercepta o eixo Y. Ok? A gente vai fazer isso no braço também. Bom, vamos continuando. Ele pede para desenhar o gráfico. Olha, eu não vou ficar desenhando o gráfico aqui bonitinho e tal, não, porque a gente tem outros mecanismos. Eu peguei o gráfico, né, acabei desenhando o gráfico aqui, né, e vou colocar. O ponto de raízes são esses aqui, né? O ponto, né, que ele pede, né, aqui, olha eu fazendo coisa que não devo, né? O ponto azul é o ponto onde que intercepta o eixo Y, e o ponto preto na onde que seria o ponto de máximo. Então, no nosso caso aqui, né? No nosso caso aqui seria isso aqui. O preto seria esse ponto aqui. E o nosso azul seria esse ponto aqui. Para ordenar, está lá na tabela. Ok? Então tá. Vamos lá. Observe o gráfico acima da função quadrática x ao quadrado menos 6x mais 5 e responda as questões. Quais são os coeficientes? Tá. Os coeficientes, quem serão? O A é 1, está acompanhando aqui. Aqui será o menos 6 e aqui será o 5. Próximo. Com o valor de C igual a 5, a parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 5. O ponto C é o nós que intercepta, né, o eixo y, que é assimétrico ao ponto de coordenadas. Tá. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter que substituir. Pegar 5 é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. O 5 vai vir para cá, cortou, cortou. X ao quadrado menos 6x igual a 0. Então temos o x, né? X menos 6 igual a 0. Aqui a gente pode resolver no delta colocando evidência, que é mais fácil, colocando aqui. X igual a 0 ou x igual a 6. Se eu pegar então f de x, né, quando o x é igual a 6, o que que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar, né, o valor 6 ao quadrado menos 6 vezes 6 mais 5. Exatamente o mesmo 5. Ok? Então tá bom. Né? Né? Lembrando que o nosso gráfico aqui, ele tem um ponto de, aqui que a gente chama de quê? De simetria. Porque se eu pegar esse gráfico que está assim, né, e fechar, olha só, dá certinho, um encaixa no outro. Né, como se fosse um espelho da função. Tá bom? Continuando. Continuando. Qual o valor do discriminante delta? Gente, vamos calcular delta. Discriminante delta. Delta igual a quê? B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado é 6 menos 6 ao quadrado
Menos 4 vezes 1 vezes 5. Não é isso? Sim. Então será 36 menos 20 igual a 16. Então, nosso delta discriminante vale 16. Como o delta é maior que zero, quantos e quais são os zeros das funções, a raiz dessa função? Tá. Então, a gente sabe se o delta é maior que zero, temos duas raízes reais e diferentes. Ok? E aí, como é que a gente calcula? X igual a menos b, ou seja, 6, mais ou menos raiz de delta. Delta é 16, raiz de delta, então é 4, dividido por 2. Igual a quem? 6 com 4, 10. Então, x1 é 10 sobre 2, 5. x2, 6 menos 4, 2. Dividido por 2, 1. Então, x2 é 1. Pares ordenados, aqui 5 e 0 e 1 e 0. Vamos lá. De novo, né, os dela, eles são esses pontos aqui do gráfico. Quais são as coordenadas x e y do vértice dessa parábola? Olha, a gente pode ver aqui pelo desenho do nosso gráfico que é, né, esse ponto aqui. Deixa eu destacar de outra cor, colocar de preto. Né? Esse ponto, temos esse ponto aqui. E quem que é esse ponto? Esse ponto é o 3 e o menos 4. Seria o 3 e menos 4. Se eu fosse calcular, seria Vx é menos B, né? Menos B seria menos 6 sobre 2, igual a 3. E o Vy? Menos delta sobre 4A. Vy é quem? É menos 16 sobre 4 vezes 1, igual a menos 4, que são nosso par ordenado, ainda menos 4. 3 e menos 4. Beleza? Próximo. De novo, né? Ponto aqui. Esse ponto aqui nós que intercepta o gráfico no eixo Y. Aqui as raízes, né? Eixo de simetria. Continuando. Como A é maior que zero, a concavidade da parábola dessa função ela é feliz. A maior que zero é positivo. Positivo. Quando está positivo, a gente fica feliz. Lembre-se disso. Né? Positivo. Então, estamos felizes. Então, a probabilidade dela é como? Para baixo. Ela a concavidade dela está para baixo. E ela tem o quê? Tem um mínimo. No caso, é o ponto mínimo ou máximo? Ponto de mínimo. Ela desce até um valor, né? Depois o que ela faz? Ela desce até aqui, depois sobe. Imagina você, né, fazendo um trekking, você desce para depois subir, né? E do segundo grau, se o A negativo, seria o contrário. Ok? Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Né? E até a próxima aula. Abraços e bons estudos.